Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Que bom que você está aí ligado conosco para o aprendizado das lições da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado por ser o nosso parceiro aqui no Ministério Mensagem de Fé e Esperança. Muito obrigado por deixar o seu joinha, o seu like, o seu gostei. Muito obrigado por comentar também aí no nossos subsídios da Escola Dominical. Que Deus continue abençoando você de forma maravilhosa. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no canal Mensagem de Fé e Esperança. Ao se inscrever, não se esqueça de ativar o sino para você receber as notificações de tudo aquilo que postarmos aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança. Ativando o sino, você receberá de primeira mão tudo que nós colocarmos aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança. Se você gostar desse conteúdo também, se inscreva e também comente aí no nosso canal. E se você não gostar do conteúdo, comente também. Fale por que você não gostou do conteúdo, o que você achou, para que nós possamos melhorar o nosso conteúdo para melhor servir ao Senhor e para melhor ajudar você a elaborar a sua lição de Escola Bíblica Dominical para ajudar os seus alunos dominicalmente. Pois bem, o nosso texto áureo de hoje é da lição de número 7, que nós vamos estudar no dia 18 de fevereiro de 2018. O nosso texto áureo, ele diz o seguinte: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus capítulo 7, versículo 26. A verdade prática diz: como sumo sacerdote de outra ordem, a de Melquisedeque, Jesus possui um sacerdócio imutável, perfeito e santo. A nossa leitura bíblica em classe está em Hebreus, no capítulo 7, versículos de 1 a 19. Nós não vamos ler, para nós ganharmos tempo na nossa discussão. Haja vista que hoje nós estamos falando de Cristo como sacerdote de uma outra ordem, a ordem que se refere, sumo sacerdote de uma ordem superior, a ordem a que se refere é a ordem de Melquisedeque. E eu quero falar um pouquinho para você, antes de qualquer coisa, de adentrarmos mais um pouquinho aprofundado da nossa lição, falar um pouquinho sobre Melquisedeque. Melquisedeque, ele é apresentado no livro de Gênesis, no capítulo 14, onde houve uma guerra de 5 reis contra 4, e nessa guerra, Ló, que habitava em Sodoma, ele foi levado cativo. A guerra ocorre de 5 reis contra 4, e um dos reis, em uma das localidades a qual estava em guerra, era a cidade de Sodoma, na qual morava Ló, e que foi levado cativo. Abraão, sabendo dessa situação, ele enfrenta esses exércitos, esses 4 reis, e toma Ló novamente, busca Ló novamente, liberta Ló, o seu sobrinho, e vence essa batalha contra esses 4 reis. E quando ele volta alegremente, feliz de vencer
essa batalha, ele oferece um sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que ele oferece, né, ele dá o dízimo, né, dos despojos, né, para Melquisedeque, né, que era rei de Salém e rei de paz, também chamado rei de justiça. E a Bíblia diz que ali Melquisedeque abençoou Abraão, né? Tomou os seus dízimos, recebeu os seus dízimos e abençoou Abraão. Nesse contexto que aparece pela primeira vez nas Escrituras esse homem chamado Melquisedeque, que era sacerdote ou sumo sacerdote, né, de Salém e que também era rei. Né? Novamente vai aparecer essa expressão, Melquisedeque, esse personagem, no Salmo de número 110, o verso 4, onde o próprio Deus diz, né, tu és sacerdote, né, da ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque. Depois nós vamos encontrar referência aqui no livro de Hebreus, no capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 19, nessa narrativa do escritor aos Hebreus, nós vamos encontrar novamente esse personagem misterioso. E aqui, o autor aos Hebreus vai dizer que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem começo de dia e sem fim de dias. Portanto, ele não tinha genealogia. Ele não tinha pai, nem mãe, nem genealogia. Não tinha começo de dias e nem fim de dias. Mostrando assim que esse sumo sacerdote, ele entrou na história, né, de uma forma misteriosa. Ele conquistou o poder, né, de uma forma misteriosa. Ninguém sabia a sua descendência e também não soube o dia da sua morte. Com isso, o comentador, o escritor aos Hebreus, não está dizendo que Melquisedeque não tivesse pai e nem mãe. Ele não está dizendo isso. Ele estava dizendo apenas que ele entrou na história, né, de uma forma misteriosa. E que ele saiu da história de uma forma misteriosa. Interessante que para ser sumo sacerdote, né, tinha, né, que ser da tribo de Levi, né? E Melquisedeque não pertencia a tribo nenhuma, até porque nesse momento o povo de Israel não estava formado, a nação de Israel não estava formada. Então Melquisedeque não pertencia a tribo nenhuma. Para ser sumo sacerdote, deveria ter que ser consagrado por alguém. Isso mostra que quem consagrou Melquisedeque foi o próprio Deus, então, já que ele não tinha alguém superior a ele. Ele era rei e ele era sumo sacerdote. Ou sumo sacerdote rei, né? Por isso Jesus, ele é da ordem de Melquisedeque, né? Essa ordem superior, exatamente porque Jesus, ele entra na história, né, de uma forma misteriosa. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, diferente de todos os homens, né, que tem o seu relacionamento, né, marital, né, conjugal, e dali nasce uma criança. Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Ele não entrou na história da mesma maneira em que os homens entraram, embora, né, sendo homem normal, viveu uma vida normal, como todos nós. Ele entrou de uma forma, né, diferente, né? Ele entrou de uma forma diferente, né, de todos os homens. E saiu da história também, né, de uma forma diferente de todos os homens. Porque enquanto todos os homens morrem e permanecem no túmulo, Jesus foi ressuscitado, né, pelo Espírito Santo. Né? O Espírito Santo ressuscitou Jesus de Nazaré, né, diz as Escrituras Sagradas, se tornando assim a primícia
dos que dormem. Então ele é superior à ordem, de Arão, e ele é análogo à ordem, de Melquisedeque. Ele é análogo ou parecido com a ordem de Melquisedeque. Mas é bom dizer que Melquisedeque era um ser humano, portanto, pecador. Melquisedeque, ele era uma pessoa falha, como ser humano. E a diferença entre Jesus, Melquisedeque e o sumo sacerdote Arão e seus filhos está, como nós vamos ver aqui na lição mais à frente, que ele era perfeito, ele era santo, ele era imaculado, como nós vimos na lição de número 5. Enquanto os sacerdotes eles ofereciam o sacrifício por si mesmo, Jesus ele não ofereceu sacrifício por si mesmo, porque ele era santo, totalmente santo, conforme nós lemos aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 26. Porque nos convinha um tal sumo sacerdote, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Quando a Bíblia diz que ele era separado dos pecadores, não está dizendo que ele não conviveu com os pecadores. É o contrário, porque nós vimos Jesus convivendo com os pecadores, comendo com os fariseus, se hospedando na casa de um suposto ladrão, o Zaqueu, recebendo a adoração de uma pecadora que ungiu os seus pés. Portanto, nesse sentido, Jesus era totalmente unido aos pecadores, certo? Totalmente vivendo junto aos pecadores. Ele era separado dos pecadores no sentido de que ele não tinha pecado. Ele convivia com os pecadores, no entanto, sem jamais pecar. Ele conviveu com as prostitutas sem jamais se contaminar com a prostituição. Ele conviveu com os fariseus sem jamais se contaminar com as suas hipocrisias, com as suas mentiras, com os seus erros, com os seus enganos. Aqui no nosso primeiro tópico, ele vai dizer quanto ao aspecto da sua tipologia. Jesus é da ordem de Melquisedeque, quanto à sua tipologia. Melquisedeque era rei de Salém, que significa rei de paz e rei de justiça. Jesus, ele é exatamente a realidade dessa figura de Melquisedeque, porque Jesus, ele é o príncipe da paz, ele é o príncipe da paz, conforme vaticinara o profeta Isaías, e ele é a própria justiça. Ele veio trazer justiça ao mundo, num mundo injusto, num mundo totalmente contaminado. Jesus veio trazer justiça a esse mundo. Então Jesus, ele não é apenas sumo sacerdote, ele é rei hoje, de uma forma espiritual, porque ele reina no coração daqueles que o aceitaram como Salvador, e ele reinará de forma literal no milênio, e depois para sempre, e depois reinará para sempre no final, na consumação dos séculos. E ele é rei da tipologia de Melquisedeque também, porque ele era firmado na justiça, firmado na justiça. Sabemos que Melquisedeque era rei de Salém, rei de paz e rei de justiça. Jesus, o seu reinado será um reinado de justiça. É um reinado de justiça para aqueles que o aceitam hoje como Salvador. Ele já é rei no coração daqueles que o aceitam como Salvador. E aqueles que o aceitam como Salvador já vivem firmados na justiça. Jesus disse: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque o seu reinado é um reinado de justiça.
e o seu reinado será de justiça quando ele ocupar o reino, o trono, né, de Jerusalém, né, de forma literal, isso no milênio. E a Bíblia diz que ele regerá com vara de ferro, né, vai governar o mundo com vara de ferro, ou com a justiça plena, justiça que falta nos homens hoje, né, justiça que não tem no mundo hoje, terá no governo de Jesus. Também, no terceiro item aqui, um sacerdote com legitimidade, né, divina, né, sem pai, sem mãe, né, sem genealogia, sem começo de dias e sem fim de dias. Como Melquisedeque, que entra, né, na história e ele não tem legitimidade humana, ele não tinha legitimidade humana, porque ele não era da ordem de Levi, e a ordem de Levi, diga-se de passagem, que nem existia na época, que a ordem de Levi, ela vem, como o nome já diz, da tribo de Levi, e a tribo de Levi, ela só passa a existir, né, por causa da descendência, né, de Jacó. Portanto, Melquisedeque, ele é superior, é de uma ordem acima, porque ele não foi consagrado por ninguém, ele não foi consagrado por ser humano nenhum, ele foi instituído pelo próprio Deus, né, como Jesus, ele foi instituído, né, pelo próprio Deus. A diferença é que Melquisedeque, ele foi instituído para um tempo específico, né, o tempo, né, de Salém, o tempo daquela organização, né, daquela sociedade, né, Salém, que futuramente veio ser, ou posteriormente veio ser, a chamada Jerusalém, a cidade de Jerusalém, né, que antigamente era, né, Salém. Né, Jesus, né, ele aparece, né, no livro de Salmos, 110 e o verso 4, dizendo que ele era sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele foi chamado por Deus. Né? Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Ele foi chamado por Deus, teve uma legitimidade, né, divina. Ele foi chamado pelo próprio Deus. No tópico 2, né, quanto o aspecto da sua natureza, Jesus é de uma ordem superior, também por causa, né, da sua natureza. Primeiro, por causa da sua tipologia, né, né, que é o tipo lá de Melquisedeque, ou Melquisedeque, um tipo, né, de Cristo. Agora, no segundo ponto, né, por causa da sua natureza, né, um sacerdócio perfeito, né, diferente dos sacerdócios, né, humanos, aqueles que ofereciam sacrifício diariamente, né, pelos homens, como nós vimos, né, Arão e seus filhos que ofereciam o sacrifício diuturnamente, mas que eram imperfeitos, eram incapazes, né, de resolver definitivamente o problema dos homens. Né, Jesus, ele é um sacerdote perfeito, ou um sumo sacerdote perfeito, portanto capaz de resolver definitivamente a situação, né, dos homens. E ele é um sacerdócio imutável, né, um sacerdócio imutável. O capítulo 7 ainda destaca que muda-se o sacerdote, muda necessariamente a lei. Mudava a direção sacerdotal, a lei também era mudada. Quando Jesus entra na situação, né, da humanidade, né, quando Jesus entra no contexto humano, ele estabelece uma lei, né, que deve vigorar para sempre, que é a lei do amor, a lei da justiça, a lei do perdão, né, a lei da graça, que deve se vigorar para sempre, e que se vigora para sempre. Ele não muda, ele é imutável. E além disso, não entrará outro sacerdote no seu lugar, né? Jamais entrará outro sacerdote ou outro sumo sacerdote no seu lugar, porque ele é um sumo sacerdote,
imutável. E Hebreus, o escritor dos Hebreus, dizem ainda que ele vive para interceder. Ele vive para interceder. O sacerdote, ele tinha que, por natureza, conhecer as fraquezas dos homens e se compadecer das fraquezas dos homens. É por isso que Cristo ele se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus tabernaculou e entrou na condição humana, exatamente para conhecer na carne quente o que é o sofrimento dos homens. Portanto, Deus conhece o seu sofrimento. Deus conhece as suas angústias, as suas dores. Deus conhece o seu sofrimento. Deus conhece as nossas aflições. Ele é imutável e também um sacerdote eterno, Um sacerdote eterno. Assim, o sacerdócio de Cristo não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude incorruptível, Incorruptível. Porque dele, assim se identifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Talvez você diria assim, mas Melquisedeque é sacerdote eterno? Não. Quem é sacerdote eterno é Cristo, Quem é sacerdote eterno é Cristo e somente Ele. Por que da ordem de Melquisedeque? Porque Melquisedeque, ele é uma figura emblemática, uma figura enigmática, que entra na história sem as pessoas perceberem e ele sai da história sem alguém perceber, E era como se ele tivesse vivido eternamente, porque ninguém sabe de onde veio e nem para onde foi. É apenas esse tipo de figura de ilustração. Mas nós sabemos que Melquisedeque ele nasceu, Melquisedeque teve pai, Melquisedeque teve mãe, Melquisedeque morreu um dia. Portanto, ele não é eterno. Jesus, embora tendo morrido, ele ressuscitou e ele vive eternamente. Então, Cristo é sacerdote eterno da ordem ou análogo ou da semelhança de Melquisedeque. O tópico 3, quanto ao aspecto dos seus atributos. Cristo ele é de uma ordem superior, por causa dos seus atributos. Atributos esses que não tinha nem Melquisedeque, nem Arão e nem nenhum dos filhos de Levi possuía. Que é o atributo da santidade. Quando a Bíblia fala que os filhos de Arão eram santos, que Arão era santo, era no sentido de que eles eram separados para o exercício sacerdotal. Cristo é santo porque ele é Deus, ele é santo eternamente. A sua essência é de santidade, os seus atributos são de santidade. Ele é santo não porque foi separado algum dia, para um sacerdócio, mas ele é santo porque a sua natureza é de santidade, a sua natureza é de perfeição. Também um outro dos seus atributos é a inculpabilidade, um sacerdócio inculpável. Enquanto os sacerdotes humanos, Arão e seus filhos, tinha culpa, tanto é que ofereciam sacrifício por si mesmo, Cristo ele não tinha culpa, ele era um cordeiro inocente. Aí nós temos também uma outra figura de Cristo, que é a figura do cordeiro, que culpa nenhuma tinha, mas era imolado no lugar do pecador. Cristo é exatamente essa figura de inocência, que não tinha culpa alguma. Diferente até de Melquisedeque, diferente de Arão e diferente da ordem levítica. Portanto, Cristo é superior a todo mundo. Ele é superior a todo mundo. Ele é da ordem de Melquisedeque, mas é superior
a todo mundo. Um sacerdócio imaculado, né? O autor sacro usa o termo amiantos, que para dizer que Jesus é um sacerdote sem mácula. Essa palavra, né, que também tem o sentido de sem mancha, era usado no contexto bíblico para referir tanto a pureza ritual como a ética. Foi a vida santa, né, foi a vida santa no seu sentido ético e não apenas ritual. O autor alude para retratar o Senhor como separado dos pecadores. É aqui que eu volto a dizer para você, Cristo é diferente, né? Ele é santo, não apenas por causa de um ritual que o coloca santo, mas por causa da sua ética, por causa da sua moralidade, que o colocava santo, né? Santo em todo sentido, por causa da sua essência. Além do fato de ser Deus vivendo entre os homens, ele como homem viveu uma vida ética, uma vida moral, uma vida isenta, né, de pecado. Portanto, Cristo, ele é superior à ordem, né, de Arão, é superior à ordem levítica e é análogo à ordem de Melquisedeque, né? Análogo por causa da tipologia, né, da tipologia. Sacerdote, né, de justiça e, na verdade, não sacerdote da justiça, não apenas sacerdote de justiça, mas ele é rei sacerdote. Enquanto da tribo de Levi nunca iria sair um rei, né, nunca sairia um rei, né, da tribo de Levi, né, Melquisedeque, ele não era apenas sacerdote, mas ele também era rei. E como da tribo de Levi, né, jamais sairia um rei, Jesus não é da tribo de Levi. Jesus ele é da tribo de Judá. Nós temos um rei, sacerdote, que intercede por nós, que compadece nossas fraquezas e que nós podemos entrar com confiança ao trono da graça para receber da sua graça, para receber os seus favores no tempo oportuno, como diz o escritor aos Hebreus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, né, que esse sacerdote santo, eterno, imaculado, né, tenha misericórdia da sua vida, das nossas vidas. Que ele que se compadece das nossas fraquezas, esteja olhando pela sua vida nessa hora e abençoando você e a sua casa, a nossa casa, né? E que Deus abençoe você e a sua vida, a sua família, o seu ministério. Até um próximo vídeo, né, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.